Oi, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Borges Fala. Hoje nós vamos fazer uma batalha com duas bases da MAC. Hoje, então, eu vou trazer para vocês a batalha da base Studio Fix da MAC, que tem a versão líquida e tem a versão em bastão. O meu rosto ele já tá limpo e eu só hidratei ele com o Nivea Facial, aquele creme nutritivo, Nivea Facial, e também hidratei os lábios com esse hidratante labial da linha Cuide-se Bem do Boticário. De um lado eu vou aplicar a versão líquida e do outro lado eu vou aplicar a versão em bastão. Vou aplicar as duas com pincel e vou explicar por quê. No teste que eu fiz com a Studio Fix em bastão, eu achei que eu tive dificuldade para espalhar ela com uma esponjinha, então eu acho que com o pincel ela espalha melhor. Então, para não aplicar um lado com a esponja e o outro lado com o pincel, eu vou aplicar as duas então com o pincel. Vou começar então falando um pouquinho da Studio Fix Fluid e vamos ver o que vem dizendo no site da marca. Colocamos a base fluida MAC Studio Fix FPS 15 no teste final para verificar quanto tempo dura e, não surpreendentemente, a fórmula dura 24 horas. Esta base moderna combina um acabamento mate e cobertura média a total com proteção FPS 15 de amplo espectro. Mistura fácil e uniformemente enquanto controla o brilho. Confortável e extremamente duradoura, ela ajuda a minimizar a aparência de poros e imperfeições, dando à pele acabamento perfeito. Vou então começar aplicando do lado direito a versão fluida da Studio Fix. Esse, então, é o lado da Studio Fix Fluid. Eu considero uma cobertura muito boa, uma cobertura para mim média. Eu acho que ela cobre bem. Ela, conforme vai secando, vai dando um acabamento mais mate para a pele, mas eu não acho que é um mate tão seco. Eu gosto do acabamento dela. Ao longo do dia eu sinto que ela não segura tanto a minha oleosidade. Dizem que ela é uma boa base para quem tem pele oleosa. Eu não sinto que ela segura tanto. Eu acho que tem outras bases que seguram mais a oleosidade. Mas eu acho que ela é uma boa base sim para quem tem pele oleosa. E agora vamos para o outro lado, a Studio Fix em bastão. Vamos ver então no site da marca o que vem dizendo sobre a Studio Fix Stick. A versatilidade em forma de base, multitarefa e portátil, a base em bastão Studio Fix foi projetada para aperfeiçoar o tom de pele, as curvas de contorno e os pontos de iluminação do rosto. Obtenha uma cobertura média a alta com esta fórmula para um acabamento mate natural que dura 24 horas, disponível em 33 tons para você se expressar como quiser. Então, eu vou aplicar a Studio Fix Stick desse lado esquerdo. O bom de fazer o teste hoje, a batalha dessas duas bases, é que já dá até para fazer o teste de duração. Olha aqui na minha testa, o quanto eu já estou suando e a base não está derretendo. Então, eu vou começar a aplicar aqui. Eu sinto uma certa dificuldade em espalhar a base. Com a esponjinha, então, eu achei que foi bem ruim de espalhar. Mas como vocês podem ver, até mesmo com o pincel, eu tenho um pouco de dificuldade de espalhar. Esse, então, foi o lado com a Studio Fix Stick, a Studio Fix em bastão. Esse lado aqui, a fluida, e esse lado aqui, a em bastão.
Eu sinto que a fluida, eu acho que ela, além dela espalhar melhor, eu acho que ela tem uma cobertura mais alta. Eu acho que a stick, eu acho que ela não tem tanta cobertura assim. Pode ser impressão minha, mas eu achei que ela não tem tanta cobertura. Eu acho a cobertura dela mais leve. Engraçado que eu acho que em bastão poderia ser mais pesada, né? A Studio Fix, conforme vocês podem ver, ela já secou, então ela tá bem mate. Ela já tá bem sequinha. E o acabamento em bastão, ela já dá um acabamento mais natural. Não é tão mate, não. A base fluida, ela tem um acabamento bem mais mate, enquanto a base em bastão, ela vai te dar um acabamento mais natural, não tão mate assim. Vou fazer aqui, então, um teste de duração com vocês, ó. O teste de suor. Aproveitar que eu estou suando horrores, além do calor, tem as luzes aqui também. Vou aproveitar, então, para fazer o teste de transferência com vocês. Vamos ver a questão da resistência ao suor. Ó, limpinho, não saiu nada, nada de base do lado da Studio Fix fluida. Vamos então para o lado em bastão. A mesma coisa. Também zero transferência. Vou terminar então aqui a minha maquiagem e volto com o resultado final para a gente começar o teste de duração das duas. Voltei com o resultado final da maquiagem, lembrando que desse lado eu tô com a Studio Fix fluida e desse lado com a Studio Fix em bastão. Aproveitei para testar esse batom aqui da MAC também. E esse daqui é o Tem Que Ter. Não sou muito fã de batom vermelho, mas eu gostei muito desse tom, porque não é um tom tão aberto, então eu gostei bastante. Vamos então começar o teste de duração. Vou ficar o máximo que eu conseguir com essa maquiagem e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou cada um dos dois lados. Já volto! Voltei para mostrar para vocês o resultado do teste de duração. Tem mais ou menos 5 horas que eu tô com essa maquiagem. Só para lembrar que desse lado eu tô com a Studio Fix Fluid e desse lado eu tô com a Studio Fix Stick. Então, o que eu achei? A minha pele atualmente é mista, e eu tenho algumas áreas mais secas do rosto. Então, eu procuro sempre hidratar as áreas mais ressecadas do meu rosto, então eu dou uma atenção maior na hidratação nessas partes. E o que eu achei? Eu achei que o lado mate marcou um pouquinho mais. Principalmente aqui nessa região eu achei que marcou um pouquinho. Eu achei que o acabamento da Studio Fix em bastão perdeu um pouquinho a cobertura, mas ela não ficou tão ressecada na minha pele. Eu achei que ela ficou com um aspecto mais natural. Apesar de ter aquela questão da cobertura, que eu não acho que tenha uma cobertura tão boa quanto a base fluida. Então, para um acabamento mais natural, mais dia a dia, eu aconselho a Studio Fix em bastão. Apesar de não ter esse acabamento mate, eu gostei muito desse acabamento mais natural dela. Mas eu percebi que ela foi perdendo um pouquinho a cobertura. A zona T não adianta, que ela fica oleosa mesmo. No caso, seria só mesmo a questão de retocar com pó. Mas eu achei, de oleosidade, eu achei que ficou mais ou menos a mesma coisa dos dois lados. Só mesmo essa questão da Studio Fix que marcou um pouquinho mais por ela ser uma base mate, de acabamento mate. Então eu acho que se você quer um acabamento bem mate, se sua pele é bem oleosa, eu te indico essa daqui, a Studio Fix Fluid, a base fluida. Agora, se você quer um acabamento mais natural, com uma cobertura não tão alta, aí eu te aconselho essa daqui, a Studio Fix Stick, a Studio Fix em bastão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, não esquece, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com algum amigo ou com alguma amiga. Deixa também aqui nos comentários qual é a próxima batalha que você quer ver por aqui, tá bom? Beijo, até a próxima!